Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e, como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio ou lenitivo necessário para cada um de nós. E vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio para fazermos a nossa prece. Vamos deixando de lado tudo aquilo que nos envolveu no dia de hoje, respirando profundamente, acalmando a nossa mente, o nosso coração, e vamos visualizando a imagem do nosso Mestre Jesus. Agradecemos ao nosso Pai de infinita bondade pela dádiva da vida e por estarmos aqui reunidos em seu nome. Abençoe, Pai querido, os nossos corações na fé, na esperança, e que possamos estar receptivos às bênçãos que o Senhor derrama nesse instante. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por todo o amor que Ele nos dá e pelos exemplos e ensinamentos que Ele nos deixou. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E agradecemos aos nossos anjos protetores que se encontram ao nosso lado, nos envolvendo em energias amorosas. E assim, mais harmonizados, nós vamos para as nossas vibrações, doando o que há de melhor em nossos corações àqueles que necessitam mais. E assim, com os nossos pensamentos firmes em Jesus, vamos envolver todos aqueles que se encontram enfermos, hospitalizados, aguardando cirurgias, muitos acamados em seus lares. E vibremos pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que o amor, o amparo, possa chegar através das nossas vibrações de amor, de saúde e de equilíbrio. Vibremos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, envolvendo o nosso planeta num abraço de luz, agindo em todas as áreas necessitadas, principalmente os países em conflitos, em guerras, e vamos pedindo que Jesus toque o coração de todos os dirigentes desses países. Vibremos. E agora vamos estender essas energias de bênçãos a outros irmãos. Aqueles que tiver mais de um nome, pense de forma alternada. E vamos vibrando com muito amor, saúde, cura, paz, harmonia, todos esses irmãos que nós trazemos em nossa mente e em nosso coração. Vibremos. E assim, Senhor, agradecidos que estamos, pedimos que essas energias salutares que aqui recebemos permaneça conosco durante todo o tempo. Sê conosco, Senhor, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Prazer de Viver, escrito pelo médium Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito da irmã Cedufu. O título, o tema de hoje que vamos refletir será Significado da Caridade. Olha, a caridade, né? O que a caridade será? É a alma da vida na criação, né? É um movimento sublime da nossa alma. No quê? Na construção do bem e numa ação educativa, né? Quer dizer, que nos ensina a nos melhorarmos. Por quê? Porque alimenta, né, o nosso eu divino e porque é uma grande troca nessa lei do universo. Cooperação, solidariedade, tudo isso nós aprendemos através do ato de uma caridade. Então,
Veja bem, a caridade de ajudar materialmente também, doando algumas coisas, né? É abençoada, né, para o exercício do afeto, nosso afeto, e da empatia que nós vamos desenvolvendo, né? Percebendo que o outro está precisando e com amor nós vamos fazer a caridade e auxiliando esses irmãos a se libertarem, né? Das correntes da dor, do sofrimento. Assim nós vamos deixar de ser egoístas, pensando só na gente, sabendo que se tem tantos irmãos em sofrimento, né? Por que nós não podemos auxiliá-los até materialmente também? Olha, mas veja bem, isso é importante. Esse tipo de ajuda ou assistência social, né, dando coisas materiais, não seja de forma tão automática. Isso é muito importante, né? Eu dou porque hoje é o dia de oferecer algo materialmente só no modo automático, não, né? Isso é uma forma errada. Nós temos que nos modificar porque tem que afetar o nosso sentimento, né? Porque o modo automático apenas alivia, né? Nós temos a sensação de aliviar as nossas dívidas kármicas aqui na Terra. Então não é somente nesse sentido. Por quê? Porque veja bem, a caridade sublime que Jesus nos ensinou, né? Que nos proporcionou como um conhecimento para nós podermos nos atuar em cima disso, ele disse que consiste na benevolência e que nós possamos usar essa benevolência sempre e todas as coisas para com o nosso próximo, tanto materialmente como verbalmente, né, como sentimentalmente, trazendo uma edificação, né, do nosso eu emocional, né, pelo outro, pelas pessoas. E no sentimento de amor também, né, ativando esse sentimento de amor e no exercício do bem que nós precisamos nos acostumar, vamos dizer, não é nem bem acostumar, senão se torna automatismo, nos evoluirmos nesses grandes sentimentos de perceber que é tão bom fazer o bem para o próximo. Então, o bem tem que ser bom e gerar valores internos, né? Gerar um valor que não tem preço. Esse valor é de amor, é de serenidade, de paz, antes de tudo, né? Para nós podermos doar esse bem para o próximo. E nunca ficar atolado, né? Na ilusão, né? Afundando-se naquela ilusão de salvacionismo fácil. Eu sou o salvador da pátria, por isso que eu faço bem. Não é nesse sentido, né? Porque isso, algumas vezes, não passa do mecanismo do ego, né? Para poder aplacar, amenizar a nossa ansiedade e também poder aumentar um prestígio pessoal, né? Tentando, vamos dizer, alegrar o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Se for nesse sentido, a caridade não tem um valor, não tem essa conotação de proporcionar o verdadeiro sentimento de amor. Então vamos repensar, né, com proveito essas nossas tarefas de amor e compreender o verdadeiro sentido da caridade que o Mestre Jesus sempre nos ensinou, né? Que é benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, com todo amor, com toda compreensão, com toda lucidez na fé e equilíbrio em todas as direções. Porque perdoar é ressignificar. Por isso que Emmanuel diz assim: perdão é o esquecimento de todo o mal. Não é o esquecimento do fato que aconteceu.
O perdão não é o esquecimento da pessoa que te agrediu. O perdão é o esquecimento do mal. Você lembra do fato, você lembra da pessoa, você lembra da hora exata, você lembra de todos os detalhes. Você só esquece o mal. Porque agora você lembra ressignificando. Você dá um outro significado. Um outro significado. E para mostrar isso, eu volto, já concluindo, caminhando para o encerramento, para a lição que está no livro No Mundo Maior, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O livro No Mundo Maior está na série André Luiz. No livro No Mundo Maior, o instrutor, o benfeitor é Clarencio. Junto com Calderaro. Aqui no caso, é Calderaro quem está falando. Calderaro, no capítulo anterior, conseguiu, conversando, porque a palavra é poderosa, a palavra cura. A palavra cura. Lembre disso. O silêncio é um oceano, a palavra é um rio. Quando você falar, tenha consciência, você pode estar destruindo ou construindo. Se você quiser, suas palavras podem curar. E Calderaro pronunciou palavras de cura para alguns obsessores e conseguiu convencer esses obsessores. Mas então ele chegou diante de Pedro e Camilo. Pedro e Camilo. Camilo era um senhor destemperado, ignorante, não media as palavras, adorava humilhar as pessoas, mas tinha um coração bom. Adotou Pedro. Recebeu Pedro como filho adotivo. E Pedro começou a trabalhar, quando atingiu a adolescência, no comércio do pai adotivo, Camilo. Mas nesse ambiente, o pai adotivo sempre humilhando o filho adotivo. Pedro, dando vazão ao lodo da sua alma, dando vazão às suas inclinações más, planejou o assassinato do pai adotivo, executou e roubou o patrimônio. E roubou. O problema é o seguinte: qual que é o problema do assassinato? É que você só mata o corpo. Eu lembro de uma pessoa, eu conversava no interrogatório com ela e falei assim: quantos você já matou? Ele falou: não, matei não, doutor, executei. Ele fazia parte de um grupo de extermínio. Ele falou: matei não, só executei. Eu falei: e como é que você executava? Eu cortava a cabeça, dava tiro na cabeça. Ah, entendi. Então não matava não, só executava, né? Só executava, doutor. Mas, doutor, pode ficar tranquilo que eu nunca matei gente boa. Só matei gente que não presta. Eu falei: fiquei pensando, que coisa boa, né? Fiquei pensando. Aí naquele momento, eu já sentindo um peso no ambiente, falei assim: essa turma está toda aqui na minha sala agora, né? Porque eu já não estava conseguindo ficar nem em pé. Eu comecei a bocejar, mas, gente, o negócio era tão pesado, que parece que eu estava naquele submarino visitando o Titanic. Aí eu virei para ele e falei assim: escuta, você dorme? Ele falou assim:
doutor, eu nunca mais dormi. Porque toda noite eu sonho com essa gente ruim que eu executei. Eu perguntei para ele, você acredita em vida após a morte? Ele falou, não. Eu falei assim, mas você tem boas razões para acreditar. Você tem boas razões para acreditar. Porque estava todo mundo lá. Estava todo mundo permanentemente ao lado dele, ele não dormia mais.